Existe uma coisa curiosa sobre o comportamento humano. Muitas vezes, as pessoas revelam mais quando você fica em silêncio. Parece contraditório. Durante muito tempo fomos ensinados que quem fala mais demonstra confiança, que quem domina uma conversa tem mais influência. Mas existe uma diferença entre participar de uma conversa e tentar controlar tudo aquilo que acontece nela. Porque quando você fala o tempo inteiro, você mostra apenas aquilo que escolhe mostrar. Mas quando você observa, as pessoas começam a revelar coisas que elas nem perceberam que estavam mostrando. Pense em uma situação simples. Você está conversando com alguém. Enquanto você fala, explica, argumenta e tenta ser compreendido. Você está concentrado na sua própria mensagem. Mas no momento em que você reduz o ritmo e começa apenas a observar, algo muda. Você percebe o tom de voz, percebe as pausas, percebe quando uma pessoa muda de assunto, percebe quando alguém tenta parecer algo que não é. O silêncio cria espaço para enxergar. Existe uma razão psicológica para isso. O ser humano, naturalmente, tenta preencher espaços vazios. Quando existe silêncio, muitas pessoas sentem necessidade de falar. E é justamente nesse momento que elas mostram mais. Mostram suas prioridades, mostram suas inseguranças, mostram suas intenções, mostram aquilo que realmente valorizam. Porque nem sempre as palavras mais importantes são aquelas que alguém prepara para dizer. Às vezes, são aquelas que escapam quando a pessoa acredita que ninguém está observando. Mas existe um detalhe importante. O silêncio não é uma ferramenta para manipular pessoas. Não é fingir indiferença. Não é criar uma imagem de superioridade. O verdadeiro silêncio vem da presença, da capacidade de ouvir antes de reagir, de entender antes de julgar, de observar antes de concluir. Muitas pessoas perdem informações importantes porque estão sempre preocupadas em responder. Elas escutam apenas esperando a própria vez de falar. Pensam na próxima frase, na próxima defesa, na próxima explicação, e acabam perdendo aquilo que estava acontecendo diante delas. Porque ouvir de verdade exige uma coisa rara. Não estar tentando vencer a conversa. Existe uma diferença enorme entre uma pessoa que quer ser entendida e uma pessoa que quer entender. A primeira procura aprovação. A segunda procura conhecimento. E essa diferença muda completamente a forma como alguém se relaciona com o mundo. O silêncio também revela algo sobre você. Porque quando você consegue ficar em silêncio sem sentir necessidade de provar nada, isso demonstra uma certa segurança. Você não precisa ocupar todos os espaços. Não precisa responder todas as provocações. Não precisa transformar cada opinião diferente em uma batalha. Você consegue simplesmente observar. E essa é uma forma de controle emocional. Muitas pessoas têm medo do silêncio porque nele aparecem pensamentos que elas tentam evitar. Mas também é no silêncio que surgem algumas das maiores percepções. Você começa a perceber padrões. Percebe quem procura você apenas quando precisa. Percebe quem realmente se importa. Percebe quais ambientes fazem você crescer e quais apenas consomem sua energia. Existe uma frase que resume isso. Quem fala revela aquilo que quer mostrar. Mas quem observa percebe aquilo que não foi planejado. Porque o comportamento humano está cheio de pequenos sinais. A forma como alguém trata outras pessoas. A maneira como reage quando é contrariado. A forma como fala sobre quem não está presente. Tudo isso comunica alguma coisa. E talvez uma das maiores formas de inteligência emocional seja aprender uma habilidade que parece simples. Mas é extremamente difícil. Saber quando falar. E saber quando apenas observar. Porque algumas respostas nunca aparecem quando você pergunta. Elas aparecem quando você presta atenção. No final, o silêncio não tira sua voz. Ele aumenta sua percepção. E em um mundo onde todos querem ser ouvidos, talvez uma das maiores vantagens seja aprender a enxergar aquilo que quase ninguém percebe.